Vamos fazer uma pequena pausa no nosso esboços antigos e dicas de etado para falar de um assunto inusitado. Todo equipamento que utilizamos, seja de forma caseira, industrial ou para praticar algum esporte, necessita de manutenção. Vocês concordam comigo, não é? Isso aí já é inerente, até quando a gente compra algum equipamento, seja o nosso carro, um imóvel ou uma tralha de pesca, nós temos que ter o cuidado de fazer a manutenção pós-uso, semestralmente, tá? Ou anualmente, ou no caso, em datas pré-agendadas por questões de longevidade de uso. Não seria diferente com essa tralha de pesca aqui que eu fiz. Esta aqui já foi a segunda rede que eu teci, porque a primeira apodreceu por tempo de uso. Esta rede de pesca aqui, considerada aí por alguns, em alguns lugares do Brasil, como passaguá, como puçar de pesca e conhecida lá fora como netfly, tá? É a rede que nós utilizamos então para trazer o peixe, tirar aqui a nossa isca e assim fazer a liberação, tá? Porque eu sou adepto ao catch release ou a pesca e devolução, tá bom? Esta parte aqui, que é um conector com ímã, este ímã ficou fixado aqui, ó, na base da minha moça, e se descolou desta peça aqui. Essa pecinha aqui é conhecida lá fora também como Fly Magnetic, tá? No caso, eu tenho essa peça aqui já há mais de 20 anos. E este material aqui foi feito de forma reciclada. Muito bem. Esta fieira em espiral me facilita e me garante que a minha netfly, se assim eu estiver fazendo um vadeio no rio ou embarcado, se caso ela escape da minha mão, eu não corro risco de perder esse equipamento. Alguns profissionais aí de pesca em água salgada utilizam boias na área do cabo para assim salvar o seu equipamento ou seu bug grip, tá bom? No nosso caso aqui do Fly, nós utilizamos então um colete, se assim for o caso. Nós temos um acessório aqui na traseira aqui do colete, nas costas, um gancho, que é para fixar então a nossa fieira ou essa cordoalha em espiral, tá? E aqui tem o meu Fly Magnetic, ele tem um ímã na parte interna. Eu vou contar um pouco a história dele, aproveitando aí. Muito bem, como eu falei para vocês, nós temos então esse acessório aqui nas costas do colete, para quem assim se utiliza deste equipamento aqui, que é um colete de pesca, né? Que favorece então a união da nossa netfly nas costas aqui, utilizando esse conector com ímã. E o ímã se desprendeu, como vocês podem ver aí, né? Este ímã é um ímã de neodímio e pela dimensão que ele tem aqui, aproximadamente 12,5 de diâmetro por 3,5 de espessura, ele segura em torno de 2,5 kg. Mais do que suficiente, porque essa netfly aqui não deve pesar nem 200 gramas. Tá? Por ser feita de madeira reciclada, tá? De tapume de obra. Tapume de obra é aquela madeira que se usa para cercar as obras, tá? Ou para assim fazer alguns acabamentos que necessitam de madeira. E esse material ficou descartado quando eu assim fiz uma obra na minha casa. E começou a descolar o compensado. E eu pude observar que aquele compensado, sendo colocado então numa lâmina e colado com cola epóxi, geraria a possibilidade de fabricação então de um passaguá, tá? Aqui na estrutura da empunhadura eu utilizei então uma madeira
conhecida como cedrinho, que é uma madeira avermelhada, tá? Para assim fazer o entremeio aqui do apoio, e coloquei aqui o meu logo e uma MyFly. Este fly magnético aqui, tá? Que nada mais é do que um conectorzinho com ímã, né? E o ímã ele vai ser de novo fixado aqui, de forma que um se conecte ao outro, tá? Um se conecte ao outro. Ele se descolou, tá? Eu vou recolar aqui de forma que ele me mantenha então a minha peça, esse acessório aqui, o meu passaguá, nas minhas costas, me favorecendo assim, quando eu tiver que liberar o peixe, eu tiro ele daqui, utilize, e essa cordoalha aqui em espiral me dê a segurança de não perdê-lo em caso de um escorregão ou um tranco do peixe, tá? Muito bem. Esse material aqui pode ser feito com plástico, com madeira, com qualquer outro material. É muito simples de fazer. Eu torneei isso aqui numa furadeira de bancada, uma furadeira normal. Só que essa madeira aqui tem uma história também. Ela foi feita com a raiz de uma oliveira. E oliveira é um dos meus sobrenomes, de origem portuguesa. Eu sou de origem portuguesa, para quem não sabe. Eu tenho o Oliveira no meu nome e é de origem portuguesa. Muito bem. Essa oliveira veio de uma muda de oliveira que a minha avó assim nos deu a cada filho e a grande maioria de seus netos. A minha veio a morrer quando eu assim tirei do vaso e passei para o terreno da minha casa. Ela ficou num lugar sombreado e ela precisa de muito sol e ela morreu. Eu, para não perder, então, o tronco e a raiz, eu tirei o tronco e a raiz e utilizei para fazer algumas iscas de bait lure e para fazer algumas peças. Alguma parte da raiz ficou em um projeto de uma cultura de um peixe que eu não finalizei. E uma parte dela eu utilizei para fazer esse fly magnético. Pois muito bem. Vamos então fixar aqui o nosso equipamento e falar um pouco dessa cordoalha aqui, que é também reciclada. É bem simples de vocês encontrarem aí. Aqui sobre a mesa então nós temos os detalhes da empunhadura com a minha logo e o desenho da MyFly, que poderia ter sido feito com pirógrafo, que no caso você desgasta com calor esses desenhos, tá? Mas eu não tinha, fiz de forma mais rústica, como se fosse um carimbo. Aqui nós já temos a primeira parte já fixada, ó. Já fixou aqui, ó, a força que ele tem. Ele tem uma força muito grande em cima, tá? No lado que soltou. E deste lado oposto também sofreu o mesmo problema. Se soltou deste lado, provavelmente deste aqui também viria a sofrer o mesmo dano. Até porque a cola que eu usei foi a mesma e o tempo de fabricação foi o mesmo. De certo eu saberia que se um lado soltou, o outro também poderia soltar. Que fiz eu aqui então? Na época que assim fiz essa peça, é uma peça muito simples, como vocês podem ver. É um cone, tá? É um conezinho cortado ao meio e escavado com uma broca de meia aqui dentro. Escavei com uma broca aqui, ó, tá? De forma a fazer então o rebaixo para assim conter o ímã que eu estou utilizando, tá? O ímã aqui que eu estou utilizando. Muito bem. Para ajudar então a dar uma fortalecida nesse ímã aqui, que já tem 2,5 quilos, tá? Ele suporta 2,5 kg de peso, quando assim unidos. Eu ainda agreguei mais 2 segmentos pequenos internos aqui, de um lado e do outro, trazendo aproximadamente aí no total para uns 3 quilos. Ou seja, é um fly magnetic bastante forte, tá? Era o que eu tinha reciclado. Esses ímãs aqui foram reciclados, tá? Não foram comprados.
Então nós vamos fixar aqui utilizando, não desta vez, cola epóxi, mas sim cola à base de cianoacrilato. Nós vamos utilizar aqui a cola de ciano, por ser uma cola que garante uma longevidade também maior. A gente vai então fixar aqui, e com isso, com a cola então já secou, eu já dei aqui um pequeno acabamento, tá? E nós vamos testar aqui a magnetização aqui do processo, né? Vamos ver se ele tem um processo de ímã bem forte. Ó, vocês podem ver, ó, que ele se levanta, ó, nem estou encostando, tem 1 centímetro, já encostou, tá vendo? Ó? E é bem forte mesmo. Ou seja, eu consigo desengatar e engatar facilmente, de forma que eu possa assim manter a minha Netfly, né, nas costas do meu colete, engatado aqui por esse gancho e por essa peça aqui que fica presa. Então eu solto e tem toda essa flexibilidade aqui, aproximadamente 1,20 m a 1,5 m. E de onde é que eu consigo essa cordoalha aqui em espiral? Também é reciclada. Ela foi reciclada de um velho fio de telefone, tá? Esses aparelhos aqui sofreram um dano e para consertar praticamente fica o preço de um novo. Aí eu, quando fui descartar, eu observei que essa peça aqui, que é o cabo, ela é unida por esse clipe, né? Dá pra gente soltar e dá pra gente reciclar, tá? E eu reciclei essa peça aqui, trazendo ela para dentro do meu sistema aqui de pesca com mosca, tá? Fica aí essa dica para vocês. Prosseguindo então, aqui sobre o esboço que eu vou falar, nós temos alguns insetos atados em anzol número 16 e esse número 14. Vamos aqui entender melhor. Esses insetos pequenos aqui foram atados nesse anzol número 16, 4330 da Marine Sport, tá? Um anzol muito simplesinho. E esta tanajura aqui, atada no anzol Maruseigo número 14, tá? Que corresponde mais ou menos a um tamanho de anzol de padrão convencional, número 10, tá? Muito bem. Qual é o grande pulo do gato aqui? Implica-se em aproveitar o conceitual que nós já temos de atados de mosca para assim incrementar um padrão de asa, tá? Seja para uma Quedes, para uma Mayfly ou para uma Vespa, ou até para um cupim, ou uma grande formiga, como é o caso aqui, a gente conciliar o material que nada mais é do que a cartela de remédios, tá? Vamos então entender isso aqui, deslocando aqui para a lateral aqui, esses insetos, de forma que a gente possa entender que materiais então eu utilizei para assim aproveitar esses insetos para pesca, tá? Esses no tamanho diminuto que estão, servem bem para a pesca de lambari. Analisando então o projeto, nós temos aqui alguns desenhos elaborados de forma a ter uma ideia geral da visão. Aqui a indicação do anzol, o anzol 4330, padrão 16, a cartela em si, tá? Esta cartela aqui, tá? De comprimidos alongados, que não teria muito a utilização para cabeças 3D, como já comentei. Mas uma seção dela pode ser aproveitada utilizando esse compartimento aqui, tá? Como eu fiz isso? Está detalhado aqui. Eu segmentei aqui para evidenciar a parte que eu vou usar e aqui, indicando com uma seta, eu mostrei o compartimento, que no caso é um material muito fino, leve, transparente e de acetato. Serve bem para a gente então subdividi-lo na parte superior aqui em duas partes, criando ou asas de cat, como foi o caso aqui dessas aqui, tá?
dessas microquedes aqui, que são utilizadas para pesca. Utilizando então a asa com este material aqui, ó, tá? Ó, que eu estou descartando daqui, tá? Esse material, fazendo alguns cortes, nós temos a asa de quedes. Muito bem. Quem faz uma asa de quedes pode fazer uma asa de formiga, de vespa, de outros insetos em escalas pequenas, para uso geralmente em peixes como pequenas trutas, pequenas tilápias, o nosso grande guerreiro lambari e assim vai. Muito bem. Aqui tem então um processo construtivo dessa pequena formiga ou vespa, tanto faz, que consiste de um cilindro de EVA bem fininho, bem pequeno, tá? De forma que a gente modele e atravesse um nylon. Com esse nylon a gente aquece, faz aquela modelagem no calor e um pedaço pequeno, uma tirinha bem fininha de EVA com 3 penas de cerdas de avestruz, nós conseguimos então obter esse padrãozinho aqui bem simples para pesca, tá? Ó, bem pequenininho, bem simples para pesca. A cauda é móvel, tá vendo? Ó? A cauda é móvel, tá? Fica bem legal. Não atrapalha muito a ferrada porque ela consegue, ó, levantar devido ao nylon que compõe a parte interna. E a asa, se vocês conseguirem ver aí, é feita com esse material, tá? É um material bastante inusitado. Depois de cortar o comprimido, então, essa cápsula de comprimido aqui, esse material é bem fininho. Nós podemos, então, utilizar de várias formas. Cortando ao longo, criando aqui um shape triangular, de forma a subdividi-lo, né, em 2 partes. Vai ser bem difícil de vocês conseguirem ver aí, mas subdividindo e dobrando, a gente consegue uma asa de quedes. E se assim continuarmos o processo, podemos dividir completamente ao meio e, eliminando alguma parte aqui do material, nós obtemos uma asa que serve bem para um inseto como esse aqui, tá? Como o cupim que eu fiz aqui, ó, um cupim bem pequenininho. Então esse material descartado, olha aí, ele compõe pares de asa, bem interessante. Aqui nessa pequena mayfly e nessa outra formiga aqui, ó, todas aladas. Elas são diminutas. Vocês acham que não têm a noção. Um anzol 16 praticamente é um inseto muito pequenininho, mas efetivo também para pesca de trutas, de pequenas tilápias, tá? E esta grande tanajura aqui, que nós temos atada no anzol 14, padrão Maruseigo, ela é feita com uma estrutura de um cilindro de EVA modelado no calor, cortado com a tesoura e modelado no calor. O tórax aqui também feito com um pequeno segmento de EVA e aqui a pena de galo fazendo aqui o efeito das perninhas, tá? As asas deste padrão muito simples de se atar é feita com o material deste mesmo processo aqui que eu expliquei para vocês, tá? Que é essas partes aqui, ó, que a gente pode reciclar da nossa cartela de comprimidos, tá? Ela gera um padrão de asa que nós podemos fazer aí de vários modelos para modelos como esse aqui, tá? Como esse padrão aqui, que é utilizado para pesca, tá? Ou até para fazer uma mosca realística também, ou semi-realística, modificando então essa estrutura aqui de baixo, de cerdas de pena de galo, como estrutura plástica, tá? Isso vai ficar a critério. Já esses menores aqui,
esta pequena formiguinha, bem miudinha, aí, ó, bem pequenininha, é feita com esse tipo de cilindro aqui de EVA, ó, retirado de um canudinho, né? É o mesmo processo que eu tiro este aqui maior, tá? Este aqui, por exemplo, tem mais ou menos o diâmetro do abdômen desta formiga aqui, tanajura, né? Nós podemos fazer nessa escala ou maior até um pouco. E este aqui, que é quase um mosquito aí, ó, é uma vespinha, foi feita dessa forma aqui, com um cilindrozinho desse. A gente corta esse cilindro aqui, só para vocês terem uma ideia, ele tem aproximadamente aqui, ó, em torno de 4 milímetros mais ou menos de diâmetro, tá? Com isso dá para fazer uma mosca inteira praticamente, tá? Como foi feito aqui o cupim, esse cupinzinho aqui bem pequenininho também, tá? Ó, feito com as asinhas retiradas desse material. E aí com a caneta, uma caneta num padrão à prova d'água, a gente faz aí uma pintura e engana bem. E como é um padrão bem pequenininho, serve para pegar aí lambari, truta e todos os outros mais, tá? Com isso nós fechamos então mais esse conceitual relacionado às cartelas de comprimidos. Tem mais um detalhezinho aí que a gente pode incrementar, que é mais uma dica, finalizando o nosso vídeo, tá? Que corresponde a óleos. A gente pode ainda incrementar a nossa cabeça aqui, né? Trazendo aqui um pouco mais de luz sobre a reciclagem inusitada de materiais. Nós podemos então retirar aqui, colocar o EVA ou colocar um outro material aqui bastante inusitado também. Vamos entender um pouco isso melhor no próximo vídeo, tá? Dando sequência aos nossos esboços antigos e dicas de atado. Quem ficar curioso, assiste o próximo vídeo.